Olá, gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Flor de Camomila. E eu sou a Angela Cristina, aqui do canal da Flor de Camomila. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 13 plantas perfeitas para dentro de casa e como você vai cuidar delas. Quando se fala de ter plantas dentro de casa, uma das primeiras coisas que você precisa observar é o ambiente onde você mora, né? Depende se o ambiente é muito quente, se o ambiente é fresquinho, se o ambiente é muito escuro, se o ambiente é sol pleno, se o ambiente é meia sombra, se o ambiente é ombreu, né? Então, todas essas coisas você vai observar e são fundamentais quando a gente fala de ter plantas dentro de casa. Então, se você gosta de plantas assim como eu, dentro de casa, então fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai gostar dessas sugestões de plantas que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo e você vai aprender algumas coisas sobre como cuidar delas. A primeira planta, gente, que eu vou falar para vocês, que é uma planta que você pode deixar dentro de casa, né? Que ela fica muito bonita, só precisa de claridade, gente, é a Pachira aquática. Essa planta aqui eu gostei muito, já faz algum tempo que eu tenho ela aqui em casa. Com o passar do tempo, ela vai crescendo e você vai plantando ela para um vaso maior, né? Então, essa planta aqui, ó, ela vem com, na verdade, ela é um vaso inteiro, né? Que ele vem com 5 mudas, ele vem com um lacrezinho aqui assim para apertar bastante, né? Gente, eu observei que a primeira coisa que eu fiz, prestem atenção, foi tirar aquele lacre e aí eu só amarrei assim um barbantinho de sisal aqui e aproveitei para colocar o nome, porque assim o cliente já sabe como é que é o nome da planta e já sai aqui da Flor de Camomila sabendo como regar, aonde deixar e como que cuidar dela, né? Então, quando você adquire uma planta aqui da Flor de Camomila, você também não tá levando só uma planta, e sim toda uma consultoria gratuita após a compra, né? Então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela vai crescer bastante, ela vai ficar maior, gente, ela cresce e se desenvolve. Um detalhe, gente, que chamou muito minha atenção na hora de adquirir essas plantas, foi esse formato dessa folha, né? E assim, ó, levei para várias amigas minhas de loja, né? E elas adoraram bastante. E loja, vocês sabem como é que é, né? Às vezes nem sempre tem toda, não estão lá no final de semana para cuidar. E olha, gente, triplicou de tamanho. Ela tem um ambiente que bastante luminosidade, pega claridade e ela adorou. Então, se sua casa tem bastante claridade, ela é perfeita, essa Pachira aquática aqui, também conhecida como Moneitré, planta do dinheiro. É uma planta muito boa para você ter dentro de casa, né? Muito boa para você ter no seu negócio, muito boa para você ter na sua loja, né? E muito boa, gente, para dar de presente para quem está começando um investimento. A segunda planta, gente, é o Antúrio Clarinerve. Gente, eu vou falar para você que essa planta aqui, ela literalmente ela ganhou meu coração. Quando se começou há um tempo atrás a falar sobre essa planta e ela foi mais comercializada, essa planta aqui, nossa, eu já fiz verdadeiras loucuras para ir comprar uma planta, gente. Por quê? Por causa desse formato dessa folha, parece ser um couro, sabe? E ela tem esse formato de coração com esses veios bem demarcados. As folhinhas novas, gente, elas nascem marrons, assim como também aqui, deixa eu mostrar, o Antúrio Crystallium aqui, ó, ele também nasce com as folhas marrons e depois elas ficam verdes, ó. Esse daqui, olha só. Olha que coisa mais linda, gente. E é bem durinha, assim. E assim, ó, por cima, ela parece ser uma folha de couro mesmo. Essa daqui já é uma planta que eu tenho há mais tempo. E olha só o formato desse coração dessa folha. Como é lindo. Dentro de casa, a gente precisa manter um lugar mais fresquinho para essa planta, gente. Ela adora um lugar de que seja bem fresquinho e bem sombreado, né? Ela não gosta de ficar no sol, gente. Ela queima essa planta. Substrato bem soltinho e bem drenado que ela vai crescer linda e maravilhosa. E aqui, por sinal, gente, antúrios, eles gostam bastante aqui dessa parte, né? Então, você sempre vai manter esse ambiente para ela. Bem fresquinho e bem arejado e o substrato bem arejado, certo, pessoal? A terceira planta, gente, é uma das minhas preferidas, é Rhaphidophora
Tetrasperma, né? Essa planta aqui que eles chamam também de mini costelinha, ou alguns chamam ela de costelinha de Eva, né? Eu acho ela linda demais. Eu acho assim, ó, que nossa, como é linda! E ela tem essas folhas bem recortadas, assim, ó. E ela precisa de um suporte para poder crescer. E você vai deixar um lugar também mais fresquinho da sua casa. Sombreado, não precisa pegar sol direto nela, assim, nela, né? Somente claridade e ela vai crescer linda e maravilhosa. Aí, Ângela, tá muito quente, então você vai usar o quê? Um umidificador para ela ficar com as folhas crescer mais, né? Se não tem umidade e nem tem claridade suficiente, muitas vezes ela fica com a folha ressecada e ela não cresce o suficiente. A quarta planta, gente, é a jiboia Enjoy. Essa planta, gente, você vai deixar dentro de casa, não precisa deixar ela tão próxima, assim, à janela. A única coisa que você vai cuidar, gente, com a jiboia Enjoy é não regar demais. Regou demais, gente, ela começa a apodrecer, começa a perder as folhas, começa a ficar amarelada, né? Então, e use de preferência a água da chuva. Se você regar ela com a água da torneira, ela própria as folhinhas dela, ela também queima, né? Então, o que você vai fazer? Deixar esperar secar um pouco mais o substrato para ir regar ela. Ela é uma planta maravilhosa, que ela fica pendente, você pode plantá-la tanto no chão, no jardim, como também cultivá-la dentro de casa. Mas lembre-se sempre bem que é muito importante não regar ela demais, porque senão você pode acabar perdendo ela. Vamos para a quinta planta, gente, o filodendro cara de cavalo. Olha só que coisa mais linda essa planta aqui, ó. Eu gosto muito dessa planta, eu acho ela de fácil cultivo, não tem muita cerimônia, né? Porque vocês sabem que às vezes tem algumas plantas que, assim como elas são bonitas, elas também são enjoadas para crescer. Eu já prefiro praticidade, né? Eu prefiro que as plantas, assim, que não sejam tão, assim, tantas peculiaridades, digamos assim, para na hora de cuidar. Quanto mais fácil de cuidar, melhor é, eu prefiro, né? Você também vai manter a umidade nas folhas, porque senão pode ter cochonilha de carapaça, gente. Então, essas coisas você vai observar sempre muito bem. Ela também é uma planta que precisa de tutor. Essas aqui são raízes aéreas, né? Então, você vai colocar um tutor. Aqui eu coloquei um tutor, gente. E lá também, olha só. Lá ela tá plantada na árvore. Olha só como ela é bonita. Linda, maravilhosa. Ela fica com as folhas bem grandonas. Aqui também tem um, olha só como tá lindo já também. Tá bem cheinho aqui assim, ó. Já e tá se desenvolvendo muito bem. Ela é uma planta que não demora muito tempo para crescer, gente. Então, ela não tem um crescimento muito lento, né? Então, ela fica bonita, fica muito maravilhosa. Você pode acompanhar o desenvolvimento dela. Por quê? Porque não é muito demorada e também não é aquelas plantas que crescem lá do dia para noite lá horrores, né? Também você vai fazer uma adubação bem boa com esterco de vaca e logo ela vai tá cheia, que é o que a gente gosta. Tá procurando uma planta que chame atenção para sua casa, gente, mas que também que seja fácil de cuidar? Só que não, né, gente? Ficus lirata, quando a gente fala de Ficus lirata, muitas pessoas, né, acabam adquirindo a Ficus lirata e acabam cometendo sérios erros na hora de cuidar. Como, por exemplo, chegou a planta em casa, não faz o replante, chegou a planta em casa, não usou um bom substrato porque achou caro, não fez o replante porque deu trabalho, regou demais e a água ficou empoçada, acabou apodrecendo as raízes, regou de menos só com um copinho ali, não chegou nem a molhar uma parte do substrato. Então, quando você adquirir uma Ficus lirata, gente, você precisa ter em mente que ela é uma planta que é um pouco mais exigente, que ela é uma planta que requer bem mais cuidados e ao mesmo tempo não cuidado quando você faz da forma certa. O que é da forma certa que eu tô falando para vocês? É você chegar em casa com a planta, fazer o replante, usar um substrato, gente. Aqui no Flor de Camomila eu tenho o melhor substrato para Ficus lirata. Por quê? Porque eu fiz a experiência e as minhas, olha só fui replantando e para um vaso maior e elas estão se desenvolvendo muito bem. Regar da forma certa, por quê? Porque quando você usa um bom substrato, você vai regar todas as partes do substrato, vai receber a água e não vai ficar água empoçada, não vai colocar também o pratinho embaixo. Lá no apartamento mas Ângela mora no apartamento. No apartamento da minha filha, ela tem 4 Ficus lirata, uma mais linda do que a outra. Elas estão gigantes, gente. E a única coisa que eu fiz foi replantar ela de vaso, indo replantando ela de um vaso menor para um maior, porque de tanto que elas cresceram depois que eu usei esse substrato que eu preparo aqui na Flor de Camomila. Então, a Ficus lirata, gente, é maravilhosa.
Você vai deixar ela no ambiente que tem claridade ou com o solzinho da manhã ou no final da tarde. E elas vão estar se desenvolvendo muito bem, porque o principal você já fez quando você usou um bom substrato para ela. Sexta planta, gente, é essa planta muito linda, que é o pau d'água. Eu acho ela maravilhosa, gente. Ela é uma planta muito rústica, fácil de cuidar. Aquelas plantas assim que meio que você pode até esquecer dela, porque de tão bonita que ela é. Ela é uma planta que se você colocar na varanda, ela fica bem. Você colocar dentro da sala, ela fica bem. Desde que tenha luminosidade. Se você colocar ela no solo quente, ela vai ficar mais resistente. A folha vai ficar mais dura. Porém, ela vai ficar com a folha amarelada, né? Então, você pode deixar dentro de casa, no ambiente com claridade. Outra coisa, gente, você pode cultivá-la de duas formas. Você pode cortar um galho e colocá-la na água, que ela também vai crescer e vai ficar bonita por muito tempo. Quando ficar muito pequeno, só que porém, você precisa trocar a água de vez em quando. Mas 2 ou 3 vezes na semana, você precisa trocar a água para estimular o enraizamento dela. Mas assim, ela não é uma planta muito difícil e nem enjoada, é perfeita para você que gosta de plantas dentro de casa. A sétima planta, gente, é a pileia, né? A pileia é uma das plantas muito bonitas, planta da amizade também. É uma planta que tem essas folhinhas redondas, assim, ó, que nos conecta com o que é divino, né? Tudo que é redondinho, assim, é divino. É muito boa para você que quer dar um presente para alguém que tá casando, que tá começando um empreendimento, né? Que tá começando um novo negócio, né? Porque ela é uma planta do dinheiro, né? A pileia, a gente também é conhecido como planta parrideira, gente. Por que eu falo isso? Porque ela é muito fácil de fazer mudinhas. Olha só, aqui até as próprias raízes, elas brotam e dão novas mudinhas, o que enche assim o vaso. O contrário de muita gente pensa, gente, que a pileia, ela é uma planta para colocar onde não pega sol. Muito pelo contrário, gente. Ela precisa dessa luminosidade, do solzinho da manhã ou no final do dia. Por quê? Porque senão ela começa a ficar com as folhinhas assim, ó, em formato de chapéu e começa a ficar assim pendida para baixo, se ela não tem a luminosidade que ela precisa. Então presta bastante atenção aonde você tem a sua pileia para não errar no cultivo dela. Oitava planta que a gente não poderia deixar de falar, né, gente, são as espadas de São Jorge, que eu considero elas uma planta que todo mundo deveria ter em casa. Por quê? Pela facilidade de cultivo, por ela se adaptar em vários lugares, porque ela é uma planta que perfeita para quem está começando a cultivar plantas e ela fica muito bonita, né? Seja no quarto, no banheiro, na cozinha, na sala, né? Em qualquer ambiente você pode colocar essa planta. Agora comenta aqui nos comentários, gente, em que lugar da sua casa você tem uma espada de São Jorge. Lembra que aqui em casa eu tenho espada de São Jorge em todos os cômodos, inclusive na escada eu fiz um vasinho de cada espécie que eu tenho e coloquei lá para decorar e que ficou muito bonito. A nona planta, gente, é o pacová. O pacová é uma das plantas que eu adoro demais, gente. Eu acho ela uma planta fácil de cuidar. Ela não é uma planta exigente, né? Muita gente vê nos shoppings, né? E às vezes até dá dó das plantas do shopping. Por quê? Porque elas estão bem judiadinhas, né? Dá vontade de pegar um balde e já sair arrumando, né? Colocando substrato, adubando a planta. Ela é uma planta, gente, que você não pode regar demais. Ela tem essa estrutura aqui, assim, que parece ser uma esponja, assim, ó, que absorve a água. Então, quando você rega ela demais, ela começa a amarelar e começa a apodrecer. Melhor deixar ela uns dias sem regar, que aí você vai adorar, que ela vai adorar. Aqui tem uma raizinha dela. Essas aqui, gente, eu juntei 2 vasos que eu tinha para plantar aqui nesse vaso de barro bem grande aqui, assim, que eu queria colocar ela aqui na área externa para decorar. Mas ela é uma planta perfeita para dentro de casa, né? Eu ainda quero comprar uma bem grandona, gente, para colocar lá na entrada de casa. Outro dia a gente fez um hall de entrada com plantas, gente, e a gente colocou um pacová gigante e eu achei ele maravilhoso. Então é muito legal para você que quer botar na entrada da casa, onde não bate sol, onde apenas bate luminosidade, colocar um pacová, gente, que fica essa diferença de altura, sabe? Essa diferença de formato. Já vou falar para vocês outras plantas que vocês podem colocar também no hall de entrada. Se vocês querem esse vídeo com plantas para hall de entrada, na entrada da casa, vocês comentam aqui plantas da entrada da casa, que daí eu vou fazer esse vídeo para vocês. A 10ª planta, gente, é o Philodendron Xanadu.
Ô planta mais linda que essa daqui, gente. Ela tem as folhinhas um pouco assim menores, né? Algumas ficam menores, as outras às vezes ficam maiores, assim. Elas têm todas as folhinhas com as bordas recortadas, assim. Eu acho ela uma planta de fácil cultivo. Para fazer muda, gente, você vai fazer a divisão de touceira. Muitas pessoas me mandam mensagem: ai, Ângela, dá para plantar de folha? Não dá, gente, elas não crescem. Se você colocar a folhinha na água, ela não vai enraizar, gente. Então, somente a divisão de touceira que você vai conseguir fazer muda dela aqui. Mas ela é uma planta maravilhosa e que também ganha o coração da gente por causa dessa delicadeza que ela tem. 11ª planta que não poderia ficar de fora, gente, são as costelas de Adão. Eu gosto muito de costela de Adão. Na verdade, já é a 12ª planta, gente. 12ª planta é a costela de Adão. Ela não pode ficar de fora, porque essa planta, gente, ela passa, arrasa corações aonde ela passa. Aonde a gente vê ela, a gente chama os olhos da gente, brilha quando enxerga. Os meus, pelo menos, brilha aqui assim, gente, quando eu tô olhando para ela, porque ela é muito linda. Ela é uma planta que eu gosto demais, gente. Ela é uma planta extraordinariamente maravilhosa, né? Tanto para você colocar dentro de casa, como para colocar no jardim. Quando você tem essa planta dentro de casa, você precisa colocar um suporte para ela. O que é um suporte? É um tutor, gente. Pode ser um galho de uma árvore, pode fazer um tutor assim que nem esse daqui que eu tenho aqui, né? Você vai usar a sua criatividade para fazer um suporte, mas ela precisa desse tutor para ela não ficar desengonçada e para ela poder crescer e ir se agarrando essas raízes aéreas que ela ganha aqui nesse suporte. Isso vai favorecer o crescimento dela, vai fazer as folhas ficarem maiores, né? Ela vai se desenvolver muito mais e vai ser uma planta mais saudável. Geralmente, quando ela não tem esse tutor, gente, ela fica desengonçada, fraca, e você vai fazer o quê? Uma adubação muito boa com a esterco de vaca líquido, que ela adora, parece que dá aquela explosão assim de folhas lindas e maravilhosas. Gente, você sempre me pergunta: Ângela, o que tu faz para tua costela de Adão ficar bonita? Eu uso esse tipo de adubação nela e tem uns cuidados que eu também tenho com ela, que é não plantar muito fundo, usar um substrato específico, né? Então são coisinhas que no final da conta vai formando um montão assim, e o resultado é esse daqui que vocês estão vendo, uma planta linda, maravilhosa e saudável e que fica muito bonita dentro da nossa casa. E a 13ª planta, gente, é a Zamioculca. Para muitos ela é difícil e para outros ela é fácil de cuidar. Comenta aqui nos comentários se você acha ela fácil ou difícil de cuidar. Gente, a Zamioculca é uma planta para dentro de casa. Não pode pegar sol, gente. Não pode regar demais. E não pode também deixar no breu, na escuridão. Notou que ela não tá se desenvolvendo, que não tá vindo nenhum brotinho novo, que não tá vindo uma folhinha nova, que não tá saindo do lugar. Olha só a quantidade de brotinho novo que tem aqui. Gente, tudo isso é graças ao substrato, à umidade que ela recebe, né? Água pouquíssima, né? Depois que eu aprendi isso, é pouca água e às vezes até esquecer dela um pouco. E aí, isso favorece também o crescimento dela. Lembrando, né, gente, que tem essa variedade aqui, que é a Zamioculca Black, que é a folha mais escura, e essa daqui, que é aquela tradicional, que a gente já tá acostumada e que todo mundo adora. Eu, pelo menos, gosto demais dessa planta. E assim, ó, vou contar pra vocês um segredo. Levei muito perrengue pra aprender a cuidar dela. Por quê? Porque eu sempre falo pra vocês que eu rego demais as minhas plantas, e eu tenho que estar sempre me policiando, gente, pra não regar demais. Aí, um dia eu disse assim: pronto, agora tu te cresce por conta própria, porque eu não vou mais te regar e eu quero ver um monte de brotinho novo, né? Gente, foi uma solução bem drástica que eu tive, né? Mas ela parece que me escutou. Isso também já aconteceu com você, gente? Gente, agora quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo nos comentários qual dessas opções, 13 opções de plantas para você colocar dentro de casa você mais gostou e qual delas você tem aí na sua casa. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre como cuidar dessas 13 plantas, comenta aqui embaixo nos comentários com qual delas você tem dúvidas de cuidar. Que aí, dessas aí que tiver comentário, eu vou fazer um vídeo específico sobre cada uma delas,
exclusivo para vocês, certo, pessoal? E se você ainda não está inscrito no canal da Flor de Camomila, já aproveita e se inscreve no canal, que é de graça e não custa nada. Já aproveita, se você gostou, deixa seu likezinho aqui, que ele é muito importante aqui para o canal e para mim e para as outras pessoas também, porque assim o YouTube, ele entrega esse conteúdo para outras pessoas e juntos, eu e você, podemos ajudar outras pessoas a cultivar das plantas sem mistério nenhum e ter plantas lindas e saudáveis. E o meu desejo é que muitas pessoas tenham plantas lindas e saudáveis por esse mundo afora. Certo, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, não deixe de comentar. Dúvidas, elogios e sugestões, vocês comentam aqui nos comentários. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. Lembrando também, gente, mais uma coisa, que esses substratos que eu falei aqui nesse vídeo, você encontra disponível tanto na minha loja online, como também no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo fixado nos primeiros comentários. E quando vocês gostarem muito desse vídeo, gente, dos vídeos que eu posto, e você quiser contribuir de alguma forma aqui comigo e com a Amanda, com o canal do Flor de Camomila, para que a gente possa trazer melhorias ainda para o canal, vocês podem estar adquirindo aqui embaixo um valeu. Ali embaixo tá escrito valeu. Vocês podem estar adquirindo ali, contribuindo com um valor extra aqui, com valor aqui para a Flor de Camomila, para o nosso canal, e que a gente vai agradecer muito, eu e a Amanda. Certo, pessoal? Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!